Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Hey, salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Eu sou Meire de Origem e vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui, ó, no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, mas já se inscreve agora, que é para não esquecer, entendeu? Já vai agora, é de graça, e você ajuda a gente a fomentar aí as culturas, os movimentos sociais, populares da nossa cidade, da nossa região, do nosso país e do mundo, né? Lembrando que a gente já teve convidado aqui de vários lugares. Bom, e para engrossar o caldo hoje, a gente trocar, assim, muita ideia, assim, ideia potente, ideia, né, coletiva, ideia necessária para o nosso bem viver e para essa construção artística, né? E eu acho que esse novo cenário que vem se apresentando em São José dos Campos, eu acho que é importante a gente falar isso de uns anos para cá. Muitas pessoas têm vindo, outras pessoas têm se juntado, os coletivos têm se formado. E isso é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para a gente, é muito importante para as nossas crianças, adolescentes, enfim, né? Porque quando a gente está falando de arte e cultura, a gente está falando de bem viver, né? Bom, e aí, falando nisso, nessa coletividade toda, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Núcleo Abantesma, que é um coletivo de jovens artistas e pesquisadores do Vale do Paraíba Paulista, aquilombado durante a pandemia. Essa soma de corpos dissidentes atua na pesquisa e no desenvolvimento de projetos artísticos que abordem as relações entre o medo e o colonialismo organizando-se a partir de perspectivas e cosmologias anticoloniais, bebendo das tradições orais, das filosofias urbanas e da produção acadêmica decolonial. E para contar tudo sobre esses processos de produção de pensamentos de arte coletiva, eu recebo ele, que é ator, performer, produtor cultural, gestor de TI, fundador e coordenador do Núcleo Abantesma desde sua fundação, vem pesquisando a temática dos pânicos morais desde 2015, sendo que a soma dessa pesquisa com suas práticas de procura do estranhamento e da ritualização de corporeidades dissidentes formam o mote do seu trabalho. Mandu, seja muito bem-vindo, Mandu Carvalho. Obrigado, meu amor. Não sei fazer bio, mas estamos lá. Ai, ficou maravilhosa. Eu tava aqui assim, olhando e pensando, gente, que chique, né? Que chiquérrimo. Você que produziu a bio? Você que fez? Geralmente material escrito, assim, para as mídias do Núcleo Abantesmo que produzo, né? Mas eu sempre brinco que se eu pudesse ter um superpoder, eu queria ter o de síntese, porque eu acho que eu escrevo muito. Eu falo muito e escrevo tanto quanto falo, assim. Aí, Inclusive, quando vou estudar, fazer pesquisa, qualquer coisa, eu não consigo não ter uma caneta e um caderno na mão, assim, para poder estar escrevendo e falando, porque acho que são muitos pensamentos, né, Mandu? Mandou para a gente começar a bater nesse papo já, né? Assim, do início. Fala já um pouco para a gente, assim, inclusive, sobre isso, né? Esse tanto de pensamentos, organizar todas essas muitas ideias, né? De forma coletiva, né? Quando que e como e com qual finalidade nasce a experiência coletiva do Núcleo Abantesma? então, o Núcleo Abantesma, ele surge de uma pesquisa que eu já vinha tocando desde 2015, mais ou menos, né? Que eu vinha pesquisando pânicos morais, que era um tema que me interessava muito. Só que eu ainda não tinha compartilhado essa pesquisa dentro de nenhum dos muitos coletivos que eu já fiz parte, eu ainda não tinha socializado isso, porque eu tenho um processo, tipo, mais lento de maturação das ideias, assim. Tanto que, tipo, tem projetos que a gente está fazendo agora, em 2024, que são projetos que eu tenho escritos desde 2016, assim. Eu tenho muita... Eu demoro para tirar as coisas do papel. Eu tiro quando eu acho que é para ser mesmo.
Só que no meio da pandemia, eu tava num processo, obviamente, né, isolamento social, né, tava só eu, o Du e o Lacan, cachorrinho dentro de casa, assim, meses e meses, eu tava ficando meio maluco, assim, trampava com TI ainda na época, né, trabalhava ainda com gestão de TI, e tava ficando um processo muito exaustivo, assim, atender as 1 milhão de demandas do online, 24 horas por dia, né, aquele processo de tempo super complexo, super dilatado da pandemia. E aí eu conheci o Will, que é do coletivo também, a gente se conheceu no Grindr, e aí a gente deu um match, a gente começou a trocar uma ideia, e o Will tinha acabado de chegar em São Eu José vi essa também, história. Eu vi essa história no essa história é podcast. famosíssima. Fabulosa. Eu vi no podcast da Maja. Aliás, mandar um beijo pra ela. Eu Beijo, fiquei, Marja. gente, uau, olha o universo. E aí o Will tava chegando na cidade também com muitos desejos de fazer coisas, né? Só que aí nessa troca de ideia do Will, eu quis apresentar ele para um amigo, que é um dos meus melhores amigos, que é o Rafael Barros, lá de Rondônia, né? Eu morei um tempo no norte do país, então, tipo, eu tenho vários amigos em Roraima, tenho vários amigos em Rondônia, tenho vários amigos, tipo, no Amazonas, principalmente em Manaus, né? Mas eu quis fazer esse meet, né, dos dois, a gente se conheceu numa chamada do Google Meet, e em algum momento a gente resolveu fazer um grupo de estudos que era quase que um clube de leitura, assim. A gente lia alguns textos, os dois estavam interessados muito em algumas questões, tipo de histórias de terror, estética do terror. E eu também tenho uma pesquisa bem grande nessa questão das histórias de terror. Eu gosto muito dessa pesquisa de histórias de terror, inclusive, e de entender como o medo, né, dentro do processo da nossa sociedade, o medo, muitas vezes, ele pode vir como, tanto como uma resposta a algo do natural. Então, tipo, o ser humano tem medo do fogo, o ser humano tem medo da chuva, o ser humano tem medo de coisas naturais e atribui significados para isso. Mas também o medo ele pode vir de uma maneira artificial, encomendada. Podem te ensinar a ter medo das coisas, né? Então, tipo, os meios de comunicação, o poder hegemônico, a religião, a moral, a organização social, ensina que a gente tenha medo, né? E tudo isso permeia, né, pelo gênero do terror. Quando a gente fala dessa coisa do pânico moral, é pensar muito nesses processos também de quem te ensinou a ter medo, né? Quais são essas morais que ditam esses pânicos, etc. Ai, não anda por aí porque a pessoa vai te assaltar. Ah, não fala com essa pessoa porque elas vão te passar HIV. Ai, não, não fica perto de gay porque gay abusa de criança. Ah, não, não fica perto de pessoas negras porque pessoas negras são violentas. Não, não pode falar com os imigrantes porque ele coloca a criança dentro do saco. Não, não passa perto do cigano porque cigano rouba carroça. E aí a gente vai construindo toda essa ideia, né? Tipo, esse processo de um Imaginário, né? pânico, é um imaginário, essas figuras, né, essas imagens de controle também, que vão condenando, né, nossas corporalidades a lugares de subsistência, né? E dentro disso eu comecei a trazer essas provocações para a gente ler coisas do gênero do terror, sempre com esse olhar crítico. E aí eu acabei, a gente ia lendo uma obra, ia lendo outra, ia lendo outra, outra. Toda semana a gente ia lendo alguma coisa, né? Contos, muitas vezes, outras vezes eram livros mesmo, pequenas novelas. E aí, em algum momento, comecei a abrir para eles essa pira, né? Do tipo, nossa, mas eu queria mesmo fazer um coletivo que tivesse essa ideia de estudar os pânicos morais em várias linguagens, né? Tenho vontade de fazer audiovisual, peça de teatro, exposição, eu tenho esse desejo, assim, gostaria muito de juntar essas pessoas. E aí o Will, principalmente, pirou muito nessa ideia, e aí as coisas foram desenrolando, assim, as pessoas foram aparecendo, sabe? O Will me apresentou a Henry, que era uma pessoa que é uma pessoa das letras, que vem da academia, né, de letras, é uma pessoa formada para ser educadora, alfabetizadora, etc., mas que tem uma pesquisa autodidata incrível em desenho, né? Pesquisa simbolismo, corporalidade no desenho de uma maneira muito autoral. E Henry estava começando um processo de divulgar os desenhos dele no Instagram. O Will me mostrou essa pessoa, eu me aproximei de Henry, chamei Henry para vir para São José. Hoje Henry mora aqui com a gente na casa coletiva do núcleo. Nós temos uma casa coletiva que inclusive está migrando da Vila Sanches, lá na região central aqui para o Jardim Satélite, né, na Zona Sul. E Henry veio ficar com a gente aqui, né, nesse pós-pandemia. Nesse processo também me aproximei de Morgues, que era um afeto de um afeto meu, né, uma pessoa não binária também, uma pessoa preta não binária, que era afeto de um afeto meu, Marcos. Marcos apresentou a gente, Morgues é da arquitetura, assim como o Will, e do mesmo jeito que o Will é da arquitetura, mas ele acaba usando muito dessa conceituação dele da arquitetura para a fotografia e para o audiovisual,
Morgues é da arquitetura, mas Morgues tem uma pesquisa muito grande em arte e educação, né? Tipo, na verdade, processos educativos, culturais, trabalhando no SESC com processos educativos culturais há bastante tempo, né? Em alguma, inclusive na dos Brasis, né? De arte e pensamento negro, Demais. na Bienal de Arquitetura, né, do SESC Avenida Paulista, e tem essa coisa, né, dessa mescla, educação, cultura, arquitetura e também o desenho, que é um lugar que Marcos pesquisa. Conheci Dai, que eu também conheci nos aplicativos da vida, que é uma pessoa fantástica, né, dessa cidade aqui de São José dos Campos, que é uma multiartista, multilinguagem, faz um pouco de tudo, né? E que é uma corporalidade que, assim, eu admirei de ato, assim. Conheci Mari Lambança, né? Que toca também o coletivo Lambança, com a pesquisa dela sobre ocupação urbana, ocupação territorial, pesquisando LAM, pesquisando Zine, pesquisando tudo que tá nessas histórias na parede, né? Que é muita vibe do coletivo Lambança. E aí eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha de colocar essas pessoas no mesmo lugar, né? O Du já morava comigo, né? O Du foi meu aluno de performance lá em Roraima, veio para São Paulo comigo para continuar se especializando nessa coisa do teatro da performance, né? Fez meu curso, veio na mala, a gente faz essa brincadeira, né? E aí coloquei todo mundo nesse mesmo tempo e espaço e as coisas foram acontecendo. Quando a gente foi afrouxando o distanciamento social, a gente começou a fazer reuniões presenciais. Na nossa segunda reunião presencial, veio a informação de que um projeto que eu escrevi, que é o Cultos Marginais, passou no Fundo Municipal de Cultura. Então, a terceira reunião da Bantesma já era uma reunião para fazer um projeto de um edital. E aí, desde então, a gente tem colhido essas muitas prosperidades, assim. A gente está sendo nesse ponto, eu falo muito privilegiados no sentido de que a sorte também, né, é um pequeno privilégio, mas é uma sorte que também vem de uma competência que eu entendo de escrita, de conceituação teórica, que a gente foi se forjando nesse lugar, né? Então, desde que o coletivo começou, todos os anos a gente tem pego editais, né? Então, isso tem sido uma coisa que tem fomentado muito a nossa produção, feito a gente acessar outros lugares e tal. Muito incrível. Massa essa coisa que o universo vai fazendo, né, de aproximar pessoas com a mesma o mesmo pensamento, né? E aí há quem acredite que nós somos imãs, né? Que nós somos, né, imagéticos. Eu acredito muito nisso também, que a gente absorve, a gente atrai, né? Uhum. E que bom que tem sido nesse lugar, né? Nesse lugar de produção, nesse lugar de inquietação, né? Nesse lugar de, enfim. Inclusive, eu até cheguei a comentar com a Maja que eu assim, eu fiquei pirada assim com a pesquisa sobre os pânicos, porque é uma coisa assim que me atravessou muito e me atravessa, me atravessou porque me atravessa muito, né? Até falei, nossa, disponibiliza lá porque eu quero ler, né? Ver se é possível, né? Disponibilizar e tal, quero ler, quero saber um pouco mais, né? Achei muito, muito incrível mesmo. E aí, assim, Mandu, são vários, na verdade, projetos, né? Como eu falei aqui na descrição, né? São diversos projetos dentro do núcleo, né? E aí, falando de tantas coisas, né? Na BIOS de vocês, do núcleo Abantesma, vocês têm a seguinte frase: criaturas com vívidos desejos de destruição. Queria que você falasse, inclusive, sobre essa temática, se nessa frase tem a ver aí com esses estudos que eu quero, a pesquisa, quero ler, né, sobre o pânico e etc. Muito bom. Isso daí veio uma hora, né? Eu tava escrevendo as bios, né, do Instagram, e essa questão de criaturas vai mudando a bio, na verdade, de acordo com o que eu tô sentindo no momento, né, naquele período do que o Abantesma tá produzindo naquele momento, né? E nessa semana que eu fiz essa bio, eu lembro bem que, tipo, a gente estava muito afetadas, né, por algumas falas que a gente estava lendo, né, sobre como eu posso colocar? É um tipo de moralismo que, infelizmente, infecta muito entre as nossas, sabe? Tipo, entre todas as nossas. Entre as nossas pretas, ciganas, indígenas, periféricas, mulheres, né? Tipo, travas, pessoas queer, enfim, todas os nossos pares, assim, artistas, etc. De que existe algum tipo também de um moralismo, algum tipo de uma castração, assim, de um ideário de morte de uma arte mais combativa, de um processo de uma cultura mais combativa, menos dócil, saca?
Se fala muito de comunicação não violenta hoje em dia, mas não se questiona tanto onde essa comunicação não violenta é uma forma de silenciar vozes que estão doloridas com razão, de onde essa comunicação violenta ela não é uma forma de interditar pessoas que estão com dores, com ódios e com revoltas muito legítimas, sabe? A gente fala muito sobre o papel que a arte tem, por exemplo, na educação, mas a gente esquece de falar também de que a arte é uma forma de expressão, né, para quem faz. Além disso, ela também é uma profissão e que a gente não é obrigado, porque nós somos artistas, porque nós somos fazedores de cultura, a ficar nessa posição, tipo, paternalista, nessa posição de ficar educando e letrando o outro o tempo todo. E eu acho que principalmente quando nós somos fazedores e fazedoras, quando somos artistas, quando somos criadores e criadoras, tipo, de novo, pessoas racializadas, pessoas periféricas, pessoas queer, pessoas que são gênero dissidentes no geral, né? As pessoas esperam que a gente esteja sempre fazendo o nosso trabalho em função do letramento do outro. Então, em vários momentos, a gente se confronta com isso do tipo, nossa, mas por que vocês não fazem um trabalho, por exemplo, para ensinar as pessoas isso, aquilo? Ah, por que vocês não fazem um trabalho para ensinar? E aí entra num processo de que é como se toda a nossa produção artística, isso daí, inclusive, é um lugar que dialoga muito com violência de gênero, também tem vários lugares nisso, né? É como se as nossas produções, enquanto corporeidades dissidentes, elas tivessem que estar presas no lugar da educação, porque a educação é um lugar feminino e, por ser feminino, é um lugar do menor. Então, a gente pode ser artistas desde que a gente seja arte-educadores, entendeu? A gente Sim. pode fazer arte desde que a nossa arte seja sempre para educar o outro. A gente não pode fazer arte enquanto profissionais da arte, enquanto profissionais da cultura. O que sintetiza tudo isso? Para mim, é que a gente vive, na verdade, dos 80 para cá. Isso daí é uma fala que não vem da Miller Gross, a cabeça do Mandu. Olha como o Mandu é inteligente inventando coisas, né? A gente tem, por exemplo, uma teórica fabulosa, né? Uma teórica transativista e marxista, por exemplo, Amanda Palha, que ela vai falar que dos 80 para cá a gente deu uma guinada de desconstruir todos os avanços políticos e sociais que o movimento LGBT mais combativo e que o movimento de mulheres pretas mais combativas fez. E a gente faz isso nos nossos próprios movimentos. Então, por exemplo, a gente fala, não, a gente não é contra a família, a gente não quer destruir a família, a gente só quer amar, a gente só quer casar, mas esse discurso é liberal. Sim, a gente quer sim destruir esse sistema de família que está colocado, sim, porque ele é patriarcal, porque ele é misógino, porque ele violenta crianças, ele violenta corporalidades queer. A maior parte da violência contra crianças está dentro da família, não só de mulheres, de crianças também estão sendo violentadas onde? Dentro da família. Sim. Pessoas queer, qual é o primeiro? Pergunta para 10 pessoas queer. 9,9999 vão dizer que a primeira experiência de violência de gênero que elas sofreram por serem pessoas queer é dentro da família. Então, sim, a gente quer destruir esse modelo de família que está colocado, sim. Não, a gente não quer desregrar o sexo, a gente não quer fazer pornografia, a gente não quer fazer putaria, a gente é monogâmico, a gente... Claro que a gente quer desregrar o sexo. Madonna veio aqui nos anos 80 falando de masturbação, de dessegrar o sexo, de direito reprodutivo, pra gente agora como artistas e como artistas que, diferente de Madonna, não são pessoas brancas de classe média, mas como artistas periféricos, racializados, gênero dissidentes, falar que a gente não quer dessegrar o sexo. A gente retrocedeu tanto assim. As feministas negras dos anos 80 falando que trabalho sexual é trabalho e que trabalho sexual não é só limpar a casa, não é só fazer comida, mas que trabalho sexual, inclusive, é fuder, é gestar, é parir, é amamentar. E as feministas negras lá nos 80 falando que trabalho sexual é trabalho, e a gente vem agora falar que a gente não quer destruir a família. É muito complexo. As teóricas feministas e Contraditório, né? as teóricas feministas e marxistas lá nos 70 falando que a família é o principal impeditivo para a radicalização da classe trabalhadora, porque sem a estrutura familiar a mulher pode se engajar na luta social, e sem a estrutura familiar patriarcal como existe, o lar colapsa, e aí o trabalhador da fábrica percebe que ele está sendo escravo, porque se não tiver a mulher para fazer todo esse trabalho, entre muitas aspas, invisível, porque de invisível não tem nada, né? Se não tem essa mulher fazendo esse trabalho, a vida da pessoa colapsa, porque ela não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de lavar, não tem tempo de passar, não tem tempo de cuidar das crianças, e aí a pessoa percebe, porra, sou um escravo nessa porra de sistema, colapsa, isso sendo falado pra gente lá nos 70, que a estrutura familiar, ela serve para colocar a sociedade nesse estado de normose,
né? Ah, é. E aí a gente vai falar agora que a gente não quer confrontar essas coisas, eu entendo, vem de um lugar de medo, de pânico, é também um pânico moral. Porque aí vem entre esse lugar, não, porque se vocês fizerem esse discurso, o Bolsonaro vai se reeleger. Não, porque se vocês fizerem esse discurso, a direita vai crescer. Mas a direita está crescendo. A ascensão da extrema-direita é uma realidade no mundo. E ela é uma realidade porque os nossos discursos se tornaram menos radicais, não mais. A extrema-direita, ela cresce porque os nossos discursos se tornaram conciliadores, porque nossos discursos se despolitizaram. A gente confunde muito a causa e o sintoma, a gente confunde muito a ordem das coisas, entendeu? Então, quando Tá. eu falo de sermos criaturas com esses vívidos desejos de destruição, é porque a gente não está aqui, e isso é uma coisa que vem muito forte nos nossos processos agora, mais do que nunca, tipo no Queer na Raça, no Cavaleiros dos Medos, vem com muita força essa coisa de que, mano, o Queer na Raça, Narrativas para Transgredir, não está aqui para te ensinar o que é ser uma pessoa racializada, muito menos para te ensinar o que é ser uma pessoa queer. A gente não está aqui para tipo atender nenhum fetichismo, a gente não está aqui para atender nenhuma função educacional, a gente está aqui para mostrar qual é a nossa produção artística, espiritual, ideológica, cosmológica, mas sempre numa postura afirmativa, porque somos corpos afirmativos, e sempre numa postura de causar o desconforto, o incômodo. Eu não tô aqui para ensinar para a comunidade cis heteropatriarcal o que é ser uma pessoa queer. Eu tô aqui para incomodar eles com o que é ser uma pessoa queer. Eu não tô aqui para ensinar as pessoas brancas o que é racialidade e quais são as nossas cosmologias espiralares que emergem da nossa racialidade. Eu tô aqui para incomodar eles com a nossa racialidade, eu tô aqui para incomodar eles com essa sujeira que o Ocidente estabelece, com esse comportamento que é desviante em raça, que é desviante em gênero e que é sim desviante em classe. Porque também tem muito esse discurso de que a partir do momento que a gente faz um debate mais qualificado dentro desses lugares de raça, dentro desses lugares de gênero e dissidência, é como se a gente não fosse mais também classe trabalhadora, é como se a gente não fosse mais base da pirâmide, é como se a gente também não fosse o oprimido proletário, é como se a gente fosse uma elite. Mas elite acadêmica é formada de homens cis brancos. Então nem a elite acadêmica a gente é. Os professores da PUC são homens cis brancos. Então nem a elite acadêmica a gente é. A gente só está fazendo um debate mais qualificado porque a gente está cansado de ter que cercear os nossos debates em função do será que as pessoas brancas vão ficar felizes quando a gente fala de raça desse jeito? Tipo, ah, mano, vai se fuder. Se o seu debate de racialidade ele só avança até onde as pessoas brancas ficam felizinhas e se sentindo conscientes, tem algo muito errado, tá muito pobre. Se o seu debate de gênero dissidência ele só agrada pessoas cis héteros, ele só faz as pessoas cis héteros falarem, ai, que bonito, eles estão falando de diversidade. Mano, foda-se então. Seu trabalho não é nada, desculpa. Seu trabalho não Total, é nada, né? A Mana total. Preta a Mana Preta Ari, ela mandou, né, esses tempos, tipo, o rap é preto, né? Sim, E é isso, mano. Tipo, é exatamente isso. É gerar um incômodo mesmo. Tipo, mano, vai falar que o rap não tem cor é o caralho, o rap é preto. sim, Saca? total. Tipo, não importa como isso vai chegar para as pessoas brancas, saca? Não deveria importar, pelo menos. Porque nesse momento, pelo menos, não é sobre elas, é sobre nós e, novamente, a nossa existência enquanto existência afirmativa. A existência que a gente não tá mais no momento, né? Pô, 2024. A gente não tá mais aqui para pedir permissão. Posso falar isso? Posso dizer isso? Posso escrever isso? Eu vou escrever e acabou, mano. Então a gente quer destruir o que nesse caso, né? Destruir essas convenções mesmo. A gente tem Total. esses vívidos desejos não de ficar criando consciência. Acho que consciência a gente já está no nosso processo histórico num lugar em que cada um, principalmente as pessoas que estão mais dentro do meio artístico, cada uma já é bem grandinha para procurar suas consciências, né? Para construir suas consciências. Tem tanta mensagem foda sendo produzida, a internet está aí com tanta mensagem foda, dá para trabalhar um pouquinho tua consciência, né? Agora a gente vai trabalhar o teu incômodo. Para você, enquanto sujeito homem, hétero, cisgênero, sem deficiência, neurotípico, né, não imigrante, não criança, não se sinta mais sujeito universal. Que você não ache que a sua existência é a padrão, que nós somos os alternos, os outros. A gente está aqui para incomodar e destruir esses conceitos do que está posto, né? Eu acho que é um pouco Demais. disso. Nossa, sensacional. Eu tô aqui assim, ó. Cara, que demais. Muito bom conversar contigo. E assim, queria aproveitar e dar um recadinho aqui.
Lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, né? Que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, também pelo nosso Spotify. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like. E, gente, tá rolando um chat aqui embaixo. Então, assim, cola aí no chat e fala pra gente, né? Traz a sua opinião, porque para esse programa ser democrático de fato, né? A gente precisa que ele seja uma via de mão dupla, né? Sai daqui, bate aí, volta aqui, vai fazendo reverberar, certo? E também falar para vocês não se esquecerem de se conectar conosco através das nossas redes sociais. A produção está deixando aqui, ó, no rodapé para vocês e o link na descrição. E, muito importante também, por favor, seguir as redes sociais do Núcleo Abantesma, né? E, inclusive, vocês seguindo a rede social, quando vocês entrarem lá no Núcleo Abantesma, tem os arrobazinhos de todos esses projetos que a gente está falando aqui, né? E aí vocês vão poder se conectar tanto com os cultos marginais, o Queer na Raça, Cavaleiros dos Medos. Então, só você migrar lá para lá também, já seguir todo mundo, porque assim, hoje a gente tem, né, essa facilidade, sempre falo aqui, que é de se coletivar, de se aquilombar através das redes sociais também, né? De promover esse debate lá também, e vendo o que o outro está fazendo, colar, vai ter uma roda, vai ter isso, vai aquilo, vamos conversar, vamos estar juntos. Então, e isso é muito importante. Eu também sempre falo aqui, né, que a gente é artista independente que depende, né? Depende pra caramba. Se não for assim, não vai, né? Vai. Mandu, seguinte, é... aí agora para a gente entrar aqui num papo, né, super especial, falando de tudo isso, que é um monte de coisa. E, gente, a gente está aqui falando rapidamente, porque senão a gente vai ficar aqui 3 dias conversando com vocês. E é pouco. Mas, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, agora, o primeiro livro Queer na Raça, Narrativas para Transgredir, será lançado agora, já, dia 1º do 6. Ele vai ser disponibilizado via digital, vai ter também vai ser audiobook, com Uhum. recursos do PROAC, conta com. E aí eu queria que você contasse assim dos processos e quem que, né, com quem que vocês contam aí nisso aí e como é que tá o coração, porque agora é meio que teoricamente sintetizar, né? Porque é um livro, né? Um livro, pô, sintetizar Uhum. todos esses pensamentos, todos esses estudos e essa coisa que se tem dentro através desse primeiro filho que é o livro, né? O Queer na Raça. Fala pra gente. Meu, eu gosto de definir o queer na raça de algumas maneiras. Uma das maneiras que eu penso é que ele é um caderno de artista feito a 20 mãos, né? Ele é um caderno de artista feito com 10 pessoas criando. Outro jeito que eu gosto de pensar no Queer na Raça é que ele é um grande livro performance, porque quando vocês tiverem ele aí nas suas telas, né? Porque a edição física a gente ainda está batalhando recurso para conseguir fazer, mas vai acontecer. Já estou jogando aqui esse axé, já estou colocando aqui esse hashtag vem, né? Queer na Raça físico. Vem, só vem. Mas quando vocês estiverem com Queer na Raça nas suas telas, muitas pessoas vão entender que é um livro diferente, né, de qualquer outro livro que elas já leram, e claro que algumas pessoas já vão ter lido livros parecidos, né, porque ele bebe de muitas fontes, né, tipo, o Queer na Raça, ele tem textos que eu gosto de falar que são textos formais, por exemplo, tem um artigo, né, que não chega a ser um artigo acadêmico, mas ainda é um artigo quase científico, ele é um artigo meio que de apresentação, de opinião, mas ele tem referência bibliográfica, tem citação, ele é tipo um prólogo, tanto que a gente colocou ele no prólogo do livro, para as pessoas entenderem mais ou menos algumas referências que a gente tem, né? E ele é parte escrita, assim, né, sistemática, tal, que é bem curtinho também, não chega a ter 10 páginas, de um livro que tem quase 300. Então, Caramba. depois disso, a gente tem, de fato, os cadernos, né? Que aí a gente tem os cadernos, que são os cadernos que a gente foi construindo. E nesses cadernos você vai encontrar textos escritos mesmo como prosa, textos escritos como poesia, textos escritos
como se fala. Eu adoro a coisa dos textos escritos como se fala. Textos que a gente, por exemplo, são notinhas dos nossos cadernos, são cartas que a gente guardou nesse processo, são notas de voz. Eu gravo muita nota de voz. Às vezes eu tô andando na rua, eu começo a gravar uma brisa que eu tive, depois eu escrevo isso. Ou não escrevo, isso eu Eu fico com a nota de voz também. mesmo. Mas no Queer na Raça eu trouxe muitas dessas notas de voz como texto. E aí vira todo esse processo a muitas mãos, que, por exemplo, eu odeio escrever no papel, eu não gosto, né, de escrever no papel. Então eu pego uma nota de voz, aí eu já mando para uma pessoa, a pessoa transcreve do jeito dela, com a letra dela. Tem muito manuscrito no livro, muito manuscrito, tem Isso, eu muita tô muito carta. ansiosa. Quem que é a galera que tá fazendo parte dessa, que tá, porque daí esse livro ele vai para além do núcleo, né? É um livro que tá vindo Vamos lá. pelo núcleo, a Bantesma, mas daí tem mais pessoas envolvidas. Fala quem é as pessoas que estão envolvidas nesse Vamos processo. lá, então. Vou só colocar numa perspectiva, vou abrir aqui também a ficha técnica para não errar o sobrenome, principalmente das pessoas que são as convidadas. Mas eu adianto que é o seguinte, o Queer na Raça, ele é um trabalho 100% nucleobantesma, que conta com 3 convidados absurdamente especiais. A primeira convidada é a professora Ellen Rose, que é uma pesquisadora, né, de africanidades aqui de São José dos Campos, que é um trabalho maravilhoso. É uma amiga e uma irmã, assim, da minha vida. Eu sou completamente apaixonado pela Ellen, pelo trabalho dela, pela pesquisa dela, como acadêmica e como fazedora. Então, a Ellen Rose faz o nosso prefácio. A gente tem o maravilhoso, o incrível professor João Francisco, que faz nosso pós-fácil. O professor João Francisco, ele é doutor em semiótica e ele dá aula no curso de letras da Universidade de Lorena. Então, ele também é um professor maravilhoso, foi professor de Henry e faz o nosso pós-fácil. Então, é um pequeno texto que abre da Ellen, um pequeno texto que fecha, do professor João Francisco. E aí, dentro dessa estrutura que eu falei, né, que tem o prólogo e os cadernos, o primeiro dos cadernos, né, conta com a participação da nossa maravilhosa Mary Pedroso, aquela pessoa incrível que ela aparece em fotografias deslumbrantes. E aí vem Ai, as que coisas ansiedade. dos trabalhos, né, de muitas mãos. Então, por exemplo, é uma fotografia que foi conceituada por mim, aí eu fiz esse convite para a Meire posar, aí o Will tirou a foto, aí quando a gente vai colocar essas fotos no livro, elas vão ser mescladas tanto com textos que eu escrevi como com textos que Mari escreveu, e justamente por esse processo, e esses textos, né, eu que gravei o áudio, mas aí quem transcreveu foi outra pessoa, e justamente por esses processos de muitas mãos, você vai ver que nada no Queer na Raça está escrito o nome de quem fez, as obras não têm ficha técnica, o livro é assinado pelas 10 pessoas. Então a gente está até num diálogo muito interessante dessa coisa da pós-autoria. Quem fez isso? No Clubantesmo. Cada um aqui tem seu trabalho individual, todo mundo faz seus corres individuais. Eu tenho os trabalhos de Mando Carvalho, a gente tem os trabalhos de Daili, a gente tem os trabalhos de Henri Ferraz, os trabalhos de Gui, mas quem fez esse trabalho, quem fez esse caderno no Clube Antesma? E quem fez esse outro caderno no Clube Antesma? E quem fez esse outro caderno no Clube Antesma? Um escreveu, o outro ajudou a revisar, o outro diagramou, um desenhou, o outro coloriu, um tirou a foto, o outro editou a foto, o outro intercalou a É foto com o de texto. fato um trabalho coletivo. Coletivo, exato. Que Então, de quem incrível. que é isso? Núcleo Abantesma. Aí que a gente fala também que para a gente o Abantesma ele é uma tecnologia de produzir coletivamente, uma forma de produzir coletivamente. É uma tecnologia para a gente pensar essa produção coletiva. E aí, nesse processo do coletivo, né, quem tá, né, hoje o coletivo já tem outras pessoas, mas quem teve nesse processo, nessa imersão de 6 meses para produzir o Queer na Raça, que tem isso também. Tem pessoas que a gente pode falar, nossa, mas essa pessoa produziu alguma obra, porque eu sei que essa pessoa não escreve, essa pessoa não desenha, então o que que ela fez? Ela não fotografa, ela estava na imersão com a gente. A imersão, o processo, não começa na hora que você escreve ou na hora que você desenha, o processo começa nas imersões, nas conversas, no estudo, nas noites e noites que a gente dormiu juntos, que a gente cozinhou juntos, né? Que a gente chorou juntos, que a gente passou por esses processos, né? Teve burnout junto, enterrou parente junto, tudo isso é processo. Então, a autoria do livro nesse momento, ele estava nas mãos de Daili, né? Diego Almeida, Guia, Kate Valença, Henri Ferraz, Mariana Thaís, Mando Carvalho, Will S. Souza, Eduardo Fernandes, né? Kate Valença
E dentro desse processo de estar nas mãos de todas essas pessoas, né, de passar pelas mãos de todas essas pessoas, né, e cada uma chegando de um jeito, né, Mari chegou pelo meu convite, Guia chegou pelo convite de outros carnavais, Kate foi, né, apresentada ao núcleo pelo Diego, que na época estava coabitando com a gente na outra casa coletiva ainda, né, lá na Vila Sanches, né, e esse projeto ele surge já de um incômodo compartilhado também, né, a Morgs Bortolo, que eu já falei lá na frente, mas tem que falar agora também, nessa autoria Morgs Bortolo. Inclusive esse processo começa com a gente estava voltando de uma performance que eu fiz no Cultos Marginais, que foi, né, o Pélago Putrefato, e aí eu tava voltando essa performance, e aí eu tava lá da PT de Anitta, porque eu comi 1 quilo de carne crua e tava passando mal horrores, eu sou vegetariano, então para mim é mó processo, e o meu figurino pesava mais de 20 quilos, então era muito pesado, eu tava morrendo de dor, e daí chegou tipo, quando eu fui comprar a Anitta do Mandu, pra ver se a gente evitava um pouquinho, pelo menos, os vermes de comer o intestino dele vivo, eu comprei esse livro que o pessoal da minha faculdade falava muito, e olha o absurdo. Aí se eu já tava passando mal, ela começou a ler o livro, eu comecei a passar mais mal ainda, porque é um livro horroroso chamado Mulheres, Mitos e Deusas, de uma escritora chamada Martha Robles, que vai abordar essa questão da mulheridade, da divinidade, num lugar assim, muito cis heteronormativo, muito branco europeu, muito, 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 muito pobre. Quando eu falo pobre, é tipo assim, é num lugar miserável. Assim, mandou. Não é anacrônico? Não, não é anacrônico, cara. Não é anacrônico, assim. Um livro que já teve tantas revisões, de novo, vamos voltar. Nos 70 a gente já tinha teóricas fantásticas, né? Tipo, teóricas negras fantásticas, teóricas anarquistas e marxistas fantásticas, produzindo um conteúdo do caralho. Com tantas e tantas revisões que essa obra teve, é imperdoável que uma obra tão antiquada ainda seja usada por pessoas da academia como símbolo de alguma coisa. Que E é, mulheres! e é, né? A gente sabe que Que não é o mulheres, primeiro e não é o último, né? que mitos, que deusas. É, Mulheres, que mulheres, deusas de quem? Quais mitos? O que é mito? sim. E é Então, por isso assim, que é tão importante, né, Mandu, vocês ocuparem esse espaço e vir com esse exato. livro, né? Vir com essa narrativa. E aí falo de vocês, mas falo de todos nós, né? No geral, Uhum. justamente para a gente tirar esse poder, inclusive, dessa comunicação através né, da literatura, da mão dessas pessoas, né? Das pessoas. E aí o Queer na Raça, ele vem, eu escrevo esse edital pro PROAC, inclusive salve ao PROAC com todas as suas, né, as suas defeitos, que são muitos. A gente Salve sabe que total. os editais, eles não são perfeitos, mas eles são um mecanismo incrível para a democracia Incrível. cultural. Só o edital não é política pública. O edital é um movimento muito importante, a política pública precisa ser mais completa do que ele, mas o edital permite que trabalhos como o Queer na Raça, que não tem um interesse editorial em ser produzido, né, exista. E aí eu escrevo esse projeto como uma resposta, pensando mulheres, mitos, deusas, tá legal isso daí não. Vamos falar, na nossa perspectiva, na raça, na nossa racialidade, Ai, até da arrepiei. nossa. Vamos falar na raça, na nossa racialidade, na nossa gênero-dissidência, do que é a nossa cosmovisão e o que é o processo histórico desse Ocidente, da construção desse Ocidente, dessa ocidentalidade também colonial. Vamos falar disso na nossa perspectiva? Vamos falar isso. Aí tem essa coisa, né, que tem muita essa briga na internet. Ai, pode usar queer, não pode usar queer, é estrangeirismo, sei lá o que, sei lá o que. Vamos fazer uma pegada assim, vamos brincar de ser queer, mas de ser queer na raça? E aí surge esse nome de projeto, Queer na Raça, as narrativas para transgredir. Então também é um processo de destruição. É a destruição de muitos lugares simbólicos de poder, quando a gente vai falar de história. A primeira coisa que a gente faz é colocar raça nessa história. A Vocês estão segunda coisa que a gente... preparados, Mandu? Vocês estão preparados? Desculpa o corte, me veio na mente aqui Claro! agora, não tá nem no roteiro, mas assim, vocês estão preparados, assim, tipo, porque assim, só de minimamente conversar, né, contigo aqui e também das trocas que a gente tem fora daqui, né, enfim, Uhum. no dia a dia, eu já estou imaginando assim que vai ser algo muito revolucionário assim dentro de uma cidade que é a cidade que a gente vive, né? Uma cidade extremamente militarizada, uma cidade, né? Enfim, né? Enfim, uma cidade extremamente
da extrema direita, né? A gente sabe, né? Enfim, é uma região também, né? Toda. Como é que vocês estão assim com relação a isso? Assim, como é que tá o coração aí para essa? Quando a gente fez o Cultos Marginais, né, que a gente pegou o Fundo Municipal de Cultura, né, e fez o Cultos Marginais 2022 para 2023, a gente já passou por um processo, mesmo o culto sendo um trabalho muito menos inquisitor nesse lugar, de, tipo, de inquirir mesmo esse lado de lá, chamemos assim, embora eu não goste tanto desses maniqueísmos, a gente já sofreu muita represália. Inclusive, tipo, a gente passando na frente da UPA, mesmo a UPA que teve aquele caso, inclusive, de violência contra a mulher, né, de abuso dentro da UPA, e a equipe de lá, como a gente estava passando, gravando pela rua, e a gente passou na frente da UPA, ameaçaram jogar a GCM por cima da gente. E você sabe que a GCM aqui de São José anda armada, então, tipo assim, a gente passou por vários processos, inclusive de assédio de instituições aqui de São José, que pegaram um belo telefone, entraram em contato com a gente e falaram para a gente não continuar fazendo essas performances na rua. Porque ia causar perturbação nas pessoas, né? Eu E ia essa é a falar ideia. uma cidade conservadora, mas eu acho que é mais do que isso, né? Uma cidade fascista. Cidade fascista. São José dos Campos é uma cidade fascista. Não porque votou no Bolsonaro, isso para mim é muito pequeno. Entender, Pela mentalidade bolsonarismo, mesmo. o bolsonarismo ele é efeito, ele não é causa. O fascismo, ele infelizmente está em nós, na nossa constituição de sociedade, está na nossa herança militarista, e não só militarista, patriarcal, branca, cisgênera, cis heterossexual, heterossexista, Da então assim, escravidão, né? Os senhores de café aqui, né? A gente sabe que a então gente tem uma assim, região a última região a abolir a escravidão do Brasil, sendo que o Brasil já foi o último país, né? Então, assim, é tudo isso. uma das regiões onde o genocídio indígena foi mais firme Massacre, na questão do aprensamento, né? Faziam essa coisa do os bandeirantes, essa coisa do aprensamento dos indígenas. Então a gente sabe que a gente vive num território necrópole, a gente vive num território mortes, né? Henry tem uma pesquisa muito hostil. qualificada em cima do Gadelha, que fala dessa questão né, tipo, do Gadelha, mas que também vai ter esse diálogo com J. Mombassa, etc., e vai trazer essa coisa das gramáticas de morte. A gente sabe que a gente tem essas gramáticas de morte em todos os lugares, então é novamente importante que nós estejamos aqui como existências afirmativas. E aí, uma coisa que a gente falou durante o Cultos Marginais do Unicip foi, gente, a gente vai pra rua com permissão ou não, com autorização ou não, com a cidade gostando ou não. Porque é isso, eu estava na posição de diretor artístico dessas performances, eu conceituei elas, uma eu fiz, outras três foram para outras pessoas do grupo fazer as performances, né? Nesse primeiro momento, né, foram Kate, Mari, na verdade quatro, foram Kate, Mari, do e Guia fazendo as performances junto comigo, e eu falei, a gente vai fazer, não é para ninguém gostar, isso para mim é muito pequeno. Então, assim, eu falei, e eu não tenho medo. Não tenho medo de levar bala, não tenho medo de morrer, não sei vocês, mas eu não tenho medo. Eu passei, Meire, do pão da minha vida, e eu tenho certeza que todo mundo da Bantesa está nesse mesmo lugar. A gente não tem mais tempo de ter medo. Então, que eles tenham medos. E quem Que já eles tenham vive, né? medos. Alguém falou isso, né? Quem já vive, quem já vem da periferia, né? Quem é negro, periférico, enfim, todos os recortes que a gente tem aí, quem tá nessa sigla aí, né, da LGBT, a AP+, né? Enfim, todas essas pessoas, todos esses corpos, né? São Pessoas corpos com que a gente já deficiência, lutou pessoas com, neurodivergentes, a gente já luta exato, com medo diariamente. Então, tipo assim, sinceramente. o que que é o medo para quem nasceu e Nasceu e vive a cresceu vida no inteira? medo. Então, quando a gente fala que eles tenham medos, é esse exercício também de devolver. Então, a gente escreve não para ser gostado, tem um processo, né? E é isso daí que quando eu falo é importante dizer, é sempre dentro do processo abantesma, esse corpo quimera coletivo abantesma. Cada pessoa da abantesma vai ter o seu trabalho solo, que é outra coisa. Assim como no coletivo Triluna, tem o coletivo Triluna, mas tem a Pretária, Meire de Origem, Jéssica Salles. No Abantesma, cada pessoa vai ter seu trabalho. Mas dentro desse organismo Abantesma, a gente não está interessado nesses lugares. A gente está interessado em. Sabe quem vai ter medo? Vocês. Eles vão ter medos. A gente está aqui para devolver. A gente não escreve
Claro que num trabalho fora, eu posso atuar uma peça para ser aplaudido, para ser gostado, para ser admirado. O Du pode fazer uma performance para ser gostado, para ser admirado. Guia pode cantar uma canção linda para ser aplaudida, para ser gostada, para trazer conforto para as pessoas. Henry pode escrever os poemas mais lindos do mundo para as pessoas ficarem emocionadas, para as pessoas ficarem cativadas. Dai pode expor as telas mais maravilhosas do mundo para as pessoas se sentirem tocadas, atravessadas, representadas. O Abantesma não é lugar para isso. Aqui a gente está devolvendo. A gente não escreve para ser gostado, a gente escreve para devolver o medo. A gente não escreve para pedir alguma coisa, né? A gente escreve para tomar de volta. A gente não escreve para falar, olha, gente, leiam a gente, gostem da gente, engajem a gente. A gente escreve para dizer, é isso daqui, tá? Gosto de você ou não. Papo? Beleza. Sensacional. Então, o medo, dentro do Abantesma, é um lugar onde eu não preciso ter medo de nada, porque o Mandu talvez seja uma pessoa muito medrosa. Mas dentro, o Mandu, enquanto coordenador do núcleo Abantesma, talvez o Eduardo seja uma pessoa muito medrosa, talvez En seja uma pessoa muito medrosa, talvez Kate seja uma pessoa muito medrosa. Mas dentro do Abantesma não é o lugar de ter medo. O É medo que fica juntos a gente é para mais eles. forte, né, Mandu? Exato. E Não tem porque como ser o criar contrário. esses territórios meio são muito preciosos para que a gente se mantenha imaginativas, para a gente se mantenha vivas, saudáveis. Imagina você ter um território ideológico, cosmológico, onde você não precisa sentir medo, onde você não precisa falar doce, onde você não precisa estar ensinando ninguém, onde sua arte não precisa ser bonita, onde seu discurso não precisa ser bonito, onde os seus desenhos não precisam agradar ninguém, onde suas poesias não precisam agradar ninguém. Imagina você ter a liberdade total, esse compromisso absoluto com a liberdade de expressar a sua verdade da maneira mais política que você conseguir, sem se preocupar se as pessoas vão achar aquilo bonitinho ou feinho, se as pessoas vão achar aquilo legalzinho ou chatinho. Nós teríamos muito mais artes verdadeiras e muito mais artes. E a gente criaria muito mais, né? Porque eu acho que esse medo a todo momento limita a gente de um tanto, né? A gente acaba com medo de criar ou de demonstrar, jogar para o mundo as nossas criações pelo que vão pensar, né? Pelo que vão. Nossa, todo sentido, Mandu. Então, esse total não compromisso com a aceitação externa é o que faz o abantesmo ser o abantesmo. As performances do Cultos Marginais, elas eram daquele jeito porque pra gente faz muito sentido. E o mais da hora é que quando faz muito sentido pra gente, vai fazer pra uma caralhada de outras pessoas. Mas a gente não se limita a isso. A gente não fica pensando, nossa, mas será que vai fazer sentido para outras pessoas? Não. A gente vai nisso daqui, a gente joga com essa verdade e o que vem é resultado do processo. O Queer na Raça vem nesse lugar. Então, sim, estamos muito preparados, porque a gente sabe que algumas pessoas vão amar, algumas pessoas vão odiar, algumas pessoas vão ter ódio, algumas pessoas vão cair matando por cima da gente. Vai ter gente que vai dizer que isso não é livro, vai ter gente que vai dizer que isso não é literatura, vai ter gente que vai dizer que isso é pífio, é fraco, conceitualmente, ou poeticamente, ou literariamente. Mas vai ter gente que não. A Ellen é uma professora, né, uma professora que tem uma vida universitária e escreveu maravilhas no prefácio. João Francisco é um doutor em semiótica e escreveu maravilhas no pós-fácio. Então, tudo são territórios em disputa. Ah, não tem valor literário para quem? Para o João Francisco, é professor de letras, tem. Ah, mas para tal pessoa não tem valor literário. Tá bom, para ela não tem. Mas aí a gente também tem que Para quem qualificar os tem nossos que ter, vai debates. ter, né? E também a gente tem que qualificar os nossos debates para entender que, ó, valor literário tá muito além do que eu gosto e do que eu não gosto. Valor poético tá muito além do que eu gosto e do que eu não gosto. Então, aí, se a gente for falar de crítica de arte, vão ter que subir um pouco o nível para falar com a gente, entendeu? Porque a gente Total. manja também. Nós também passamos pela academia, eu também me formei produtor cultural, Henry também se formou em letras, Dai também se formou em artes visuais, também tem pessoas no coletivo que estão nas suas pós-graduações, que vão, inclusive, seguir vida acadêmica com seus mestrados, então, assim, É vão ter isso. que subir um pouquinho o nível, porque a gente também tem o nível da crítica de arte. E aí essa coisa que eu também vivo conversando com o meu mano Júlio Hazek, né? Hoje em dia, o que mais revolta uma galera é saber que, tipo, as pretas, as indígenas, as quilombolas, as ciganas, né? As imigrantes, as bichas, sapatão, as travas, queerzona, não podem mais chamar a gente de burra, não podem mais chamar a gente de insuficiente. A gente tem diploma também, a gente tem pós-graduação também.
A gente fala vários idiomas também. A gente não está mais, e com todo o respeito e com todos os nossos punhos erguidos, para todas que tiveram nas esquinas, nas cozinhas, nos puteiros, para que hoje nós possamos estar aqui. Mas nós não estamos mais só nas cozinhas, nas esquinas e nos puteiros. Nós estamos em todos os espaços, então não podem mais chamar a gente de burra, de insuficiente, porque agora tem travesti com doutorado, tem travesti preta com doutorado. Vocês vão ter que engolir. Total. Já não podiam chamar a gente de feia, agora não podem chamar a gente de burra. Tá difícil, entendeu? Pra Deve eles. ser horrível Então, para eles. deve ser horrível pra eles. Eles vão passando mal. Mandu! Cara, estamos chegando no final aqui da nossa troca. Preciso encerrar contigo, mas assim, eu sei que você também. A gente estava falando aqui, gente, aí do nada, o Julião já, o Razek chegou lá também, Total. lá no espaço. E é isso, já deixar um beijo aqui pro meu camarada Júlio, Shiva, família Zulu, amo demais. Que vai Mas estar no. a gente não pode encerrar isso aqui sem falar que quem quiser sentir um pouquinho desse lugar libertário, esse lugar aí, ó, que o Mandu trouxe tudo pra gente aqui, sintetizou de uma forma incrível, né? E para entender que são as utopias urgentes, como diria o Júlio Razek, que a gente tem que ter sim, porque se a gente não tiver, não realiza, é sonho. Essas utopias são sonhos, é a fé na crença, né, de que pode acontecer, então a gente precisa ter. E aí, né, vai acontecer uma utopia dessas aí, no dia 15/6, no segundo Bacanal da Vantesma, que leva, inclusive, o título do livro, né? No mês do orgulho, inclusive, né? Então fala um pouco pra gente aí do que esperar, quem que vai estar e chama todo mundo para estar com a gente nesse rolê. É isso aí, né? Então, dia 1º a gente está lançando o livro, que vem com o mini doc, que fala um pouquinho do processo de criação junto com o audiolivro, que é a adaptação, né, para dar uma acessibilizada nesse conteúdo, dentro das nossas limitações também, porque fazer um audiolivro é muito complexo, né? Ainda mais de uma obra que é tão visual, né? É bem complexo. E aí, logo depois, né? Então, assim, dia 1º a gente está soltando no mundo essa obra, e no dia 15 a gente celebra o nascimento dela no Bacanal da Bantesma, que vai acontecer no dia 15/6, a partir das 7 horas, no Teatro Marcelo Dene, que fica lá no Jardim São Dimas, e que o segundo Bacanal da Bantesma, ele vem com esse tema, Queer na Raça, Narrativas para Transgredir, e ele vem com a mensagem de que a gente tem que dar raça no mês do orgulho, e mostrar que o nosso orgulho, ele é plural, ele é interseccional, né? A gente tem 2 pessoas homenageadas que pra gente sintetizam muito esse segundo Bacanal. No primeiro Bacanal foi Madame Satã e Carolina Maria de Jesus. Nesse segundo Bacanal vão ser Jorge Lafon e Nego Bispo. Então, assim, nesse Bacanal da Bantesma, além da comida liberada, que é maravilhosa, Ingrid, que é gestora, sonhadora, idealizadora do Quilombo Bayomi, né? Que vai estar fazendo um cardápio mara pra gente. A gente vai ter várias outras aquilombamentos incríveis e urgentes. A gente vai ter Coletiva Cambona, Júlio Razek, Amanda e Luiz fazendo o espetáculo afrofuturista, né? Que é o Utopias Urgentes, que quem já ouviu esse som, mano, é do caralho. E Exu quer ver pra você amar demais, assim. Aí a gente vai ter o coletivo Triluna com a potência, assim, hecatombe que é esse coletivo Triluna, que vai ter você, essa maravilhosa, né, Mary de Origem, Preta Ari, Jéssica Salles e Aura Alves, metendo um som da hora junto com o DJ Loucas, maravilhosa. DJ Leandro, fazendo esse suporte aí das músicas de vocês. Depois ainda vai ter um set da Loucas, e o coletivo Triluna também vai somar com a Feira de Artes que o coletivo Lambança está montando. Então vamos ter feirinha de artes de coletivo Lambança, com participação do coletivo Triluna também, com Tayla Barros, Além, cara, rolê de gostosas. Gente, ai, que rolê difícil para eles mesmo, meu.
É muito difícil não Gostosas e poder colar no nosso brilhando, como rolê. diz a minha amiga Versa. Gostosas intelectuais e brilhando. E, Adoro. nossa, imagina que pavor não poder entrar no nosso rolê, gente. Imagina não Nossa. poder E entrar no nosso nem rolê na vá, Casa né? Branca. Nem vá se você sabe que você vai ficar pelo caminho, que você não vai poder entrar, querido, nem Exatamente. Não, vá. e o mais da hora é que no primeiro Bacanal foi isso, eu sei que no segundo vai ser também. As pessoas que não estão com a gente não colam. Porque quando vê essa galera, fala, não, que é Se isso? for persona Pisa não ligeiro, grata, pisa ligeiro. amor, Se não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Quando total. junta, quando junta Bantesma, Lambança, Cambona e Triluna, ainda nesse espaço que é super afetivo para mim, que é o Teatro Marcelo Deni, que, né, antigo Teatro da Rua Elisa, que tantas obras tão interessantes nasceram naquele teatro, né? E quando junta pessoas incríveis que vão estar nesse apoio com a gente, né? Ingrid na comida, Gael, né, um drag king maravilhoso aqui da nossa região, músico multi-instrumentista, que vai estar na nossa técnica de som, quando a gente junta toda essa pluralidade num lugar e a gente tem essa roda de conversa do lançamento do livro, seguido por todos esses shows incríveis, discotecagem incrível, feira de artes, é porque nós estamos mostrando que mais do que muitas, nós estamos juntas, mesmo quando não produzindo juntas, estamos juntas. Somos muitas, estamos juntas, estamos produzindo, estamos nos alimentando umas das outras e nos mantendo imaginativas. Que demais. Então E é isso. serviço? De graça. De Paga o quê? gração, é entrar, comer, beber e gozar muito. Nossa! Então, se você que tá em casa não for, gente, olha, só você não vai. Porque de resto vai todo mundo. Então fica aí o convite para vocês, dia 15/6, Bacanal da Bantesma, né? Com essa temática importantíssima, que são as narrativas para transgredir. No mês do orgulho, né? Orgulho, Uhum. orgulho racializado, ó, tá? É sobre isso, entendeu, gente? É muita Aí, coisa. É é isso. entender que o mês do orgulho ele vem de um movimento popular. Ele vem de um movimento de um monte de trava, viado, sapatão, que um dia fecham uma rua numa batida policial e falam: hoje não. Hoje vocês não vão foder com o nosso rolê, esses poucos espaços que a gente tem, essas poucas baladas, bares que a gente tem como refúgio. Hoje não. E vira uma rebelião de 10 dias. Então ela vem como um movimento de base popular. E a gente tem que tomar essas narrativas para a gente também entender que o mês do orgulho não é uma coisa lá da gringa, que o orgulho, né, mesmo que esse tenha se tornado um mês comercial para muita coisa, mas tudo se tornou. O mês da consciência negra também se tornou, o mês das mulheres também se Mulheres. tornou, mas não é isso, isso não nos desabona. O orgulho LGBT ele tem que ser celebrado, e aqui nesse território de Latinoamérica, celebrado na raça, porque as pessoas queer, o que é mais queer do que a pessoa gênero dissidente que é racializada? Do que a travesti preta, sapatão preta, a bicha preta da periferia? Nada é mais queer do que isso. A própria Judith Butler fala disso, que é nessa racialidade e também nesses territórios, dessas fronteiras, né, do terceiro mundo, entre muitas aspas, vem essa inquisição de gênero muito forte, porque nós somos o quê? Grandes terroristas de gênero. Isso se estende a todas as pessoas que estão fazendo terrorismo de gênero, o que o coletivo Triluna faz também é terrorismo de gênero. Vocês botam um nome, vocês falam, aqui não. Aqui não tem mulher subserviente, boazinha, dócil, do lar, não. Aqui tem mãe sim, tem esposa sim, mas não tem esse lugar que vocês escolheram pra gente. Aqui a gente tá escrevendo nos nossos próprios termos. E também tem mulher que não vai ser nem mãe nem esposa, você vai ter que lidar com isso e pôr no seu cu. Que se, Tô- o seu, que se seu rap não tá ligado, não tá nessa interseccionalidade com a gente vai botar você pra correr. É sobre isso. Mandu, obrigada. Te vejo Eu que então, agradeço. gente. A gente vê, assim, são vários encontros. Já primeiro, então, agora é o primeiro encontro, que é aí vocês já acessarem, né? Que é o lançamento do livro, assim, momento Lançamento do livro. importantíssimo, tá? Então, aí todo mundo já fazendo as suas leituras para dia 15 nessa roda de conversa, a gente poder celebrar, mas também poder trocar bastante sobre tudo que a gente vai, né, sentir aí, que a gente vai poder. Tocar, né? Uhum. Palpável para a gente ler, ver, né? Enfim. E aí, dia 15, então, encontramos com vocês no Marcelo Dene. Agradecer vocês que estão do outro lado da telinha também, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos até agora aqui, ouvindo a gente falar esse monte de coisa. Tô doida para descer aqui e olhar tudo que vocês A gente comentaram falou aí e pouco. tal.
Eu falo pouquinho, Mandu fala menos ainda, então é sobre isso, entendeu? Adoro! Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais e não esqueça de sair daqui agora, ó. Acabou. Já pode descer aí na descrição e já ir lá se conectar com o Núcleo Abantesma para estar por dentro de tudo, certo? Mandu, beijo! Beijo!